Olá, tudo bem? Fiquei bem feliz de saber que vocês acharam que ficou fácil de entender o vídeo passado, então vou tentar mais uma vez assim. Nós já falamos sobre o carbono, já sabemos que o carbono faz 4 ligações. Eu tenho aqui uma representação para tentar deixar mais fácil para entender. Essa bolinha preta representa o carbono e quem estabiliza o carbono são os hidrogênios. Então, aqui são as ligações. Um carbono se liga com 4 hidrogênios. Cada risquinho desses aqui, ó, cada ferrinho desse representa uma ligação sigma. Então, isso daqui é o que representa o carbono. O carbono fazendo as suas 4 ligações. Por que o carbono consegue fazer essas 4 ligações e elas são iguais? Então, existe uma coisa chamada hibridização do carbono. É um processo natural cuja função é fazer com que o carbono possa se ligar com vários elementos ou com ele mesmo inúmeras vezes. Então, quando a gente fazia distribuição eletrônica, não sei se lembram, mas isso é a distribuição eletrônica. Carbono tem número atômico 6. 1s2, 2s2, 2p2, fecham 6 elétrons. O primeiro nível está completo, 2 elétrons no primeiro nível. O segundo nível, para ficar completo, ele precisa ter 6. E ele tem 4. Então, tá faltando 1 para cima, 2, 3, 4. Tá faltando 4 elétrons para que ele possa se estabilizar, para que eu possa dizer que ele tá feliz. Então, o que acontece na hibridização? Como eu tenho os elétrons desemparelhados, eu posso dizer que esse spin aqui, o sentido do giro do elétron, esse é positivo, 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 e o de baixo é negativo. Para que isso tudo fique igual e o carbono se torne, então, um elemento diferenciado, ocorre a hibridização, onde os elétrons se reorganizam dessa forma. Esse elétron negativo que estava aqui, estava girando no sentido negativo, ele sai do orbital S e vai se colocar no orbital P. E assim eu fico com 4 elétrons no sentido horário, 4 elétrons positivos, digamos, e ficam faltando 4 elétrons negativos. É isso que torna o carbono diferente e aí por esse motivo que ele é tetravalente, né? Faz 4 ligações. E as 4 ligações, que são chamadas de valência, são iguais. Então, ele tem 4 valências e isso faz com que ele possa se encadear, fazer longas cadeias, como vocês já viram algumas cadeias grandes que a gente estudou já. Nada do que a gente estudou ficou para trás, isso aqui só vem acrescentar e teremos outras coisas para acrescentar. Essa hibridização, ela acontece de 3 tipos. Como é que eu vou classificar? Vai depender de como o carbono se liga. Quando eu tenho carbono aqui, ó, desse jeito, observe que ele faz 4 ligações. O carbono está se ligando em 4 direções. Ele se liga com 4 elementos diferentes. Esse carbono aqui é como se eu estivesse pondo um hidrogênio aqui, outro, outro e outro. Então, os hidrogênios estão entrando um em cada orbital. Por isso, o carbono se liga em 4 direções. Quando acontece isso, a gente diz que o carbono, ele é um carbono sp3. O que é um carbono sp3? Ele é um carbono que se liga em 4 direções. E você vai precisar olhar para uma cadeia carbônica e saber identificar cada um dos carbonos. Você não vai olhar no geral, você vai olhar carbono por carbono. Então, se eu tenho um carbono que se liga em 4 direções, ele vai ter uma geometria tetraédrica. Tetraedro é essa figura geométrica que você vê aqui, ó. O lado que eu virar, ele vai ter a mesma figura geométrica. Ele tem uma base triangular e faz uma pirâmide ao mesmo tempo. Então, isso é um tetraedro. O que é um tetraedro? É um carbono que se liga em 4 direções. O ângulo de abertura dessas ligações aqui, elas são iguais. Esse aqui é um material que está lá na escola à disposição para a gente poder visualizar melhor. Esse ângulo aqui, ele equivale a 109 graus e 28 linhas. É o ângulo de abertura de um carbono tetraedro, de um carbono sp3. Todo carbono sp3 vai ser um tetraedro. E todo carbono sp3, o ângulo de abertura vai ser de 109 graus e 28 linhas. Não existe só esse tipo de carbono. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Observe que eu coloquei os carbonos e estabilizei com os hidrogênios. E quando eu começo a olhar aqui, eu vou observar
que cada carbono tá fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Então, esse é um carbono sp3. Esse carbono, 1, 2, 3, 4. Ele é um carbono sp3. E o último igual. 1, 2, 3, 4. O mesmo carbono se ligou em 4 direções, então por isso ele é um carbono sp3. Se ele não for assim, ele vai ser classificado como um carbono sp2. Aqui. O que é um carbono sp2? Ele é um carbono que se liga em 3 direções. Então, eu vou pegar agora esse sistema, vou tirar um hidrogênio e vou acrescentar um carbono. Agora, eu tenho 2 átomos de carbono. Esse carbono tá se ligando em 1, 2, 3, 4 direções. Esse carbono, 1, 2, 3, 4 direções. Então, os dois são carbonos sp3. O que acontece? Existem cadeias em que, ao invés de eu ter ligações sigma apenas, entram as ligações que a gente chama de ligações pi. Uma ligação pi, ela vai ocorrer dessa forma aqui, ó. A distância entre os elétrons é maior. E é por esse motivo que ela se torna mais fraca. Então, agora, eu tenho uma ligação sigma e eu tenho uma ligação pi. Esse carbono não tá mais se ligando com 3 hidrogênios e esse carbono. Não, o carbono está se ligando 2 vezes com o mesmo elemento, 3, 4 ligações. Então, esses carbonos, ambos, estão se ligando em 3 direções. Essas 2 ligações contam uma direção, 2, 3 direções. 2, 3, 4. São uma direção, 2, 3. Quando ele se liga em 3 direções, então ele é classificado como um carbono sp2. Um carbono sp2 se liga em 3 direções. A geometria é trigonal. Vou voltar aqui, ó. Geometria trigonal. Ele forma um triângulo. Ele vai indo em 3 direções. Então, por isso, geometria trigonal. E o ângulo de abertura dessas ligações, porque daí isso tudo muda, passa a ser de 120 graus. Isso tudo é um conjunto de informações que caminha junto. Outra opção, aqui, o exemplo. Esse carbono tá se ligando em 1, 2, 3, 4 direções. Então, ele é um carbono sp3. Quando eu vou olhar o outro carbono, esse carbono tá se ligando com o oxigênio e faz uma ligação dupla. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações. Porém, observe que ele tem uma geometria trigonal. Ele tá indo em 1, 2, 3 direções. Então, esse é um carbono sp2. A geometria dele é trigonal. E o ângulo, a distância aqui entre uma ligação e a outra, passa a ser de 120 graus. Então, eu tenho mais essa opção. E a próxima é um carbono sp. Quando que eu vou ter um carbono sp? Quando o carbono se ligar em 2 direções. Então, eu vou ter que tirar esse hidrogênio. Vou tirar esse hidrogênio e vou acrescentar mais uma ligação pi. Observe. Olha como ele tem que se esticar para poder alcançar aqui, ó. Essa ligação, ela vai formar isso daqui. Agora, eu tenho carbono se ligando em 2 direções. Esse carbono se liga em uma direção, 2 direções. Esse carbono liga em uma direção, 2 direções. Então, isso é um carbono sp. Como ele vai se reorganizar e se esticar todo, a geometria dele passa a ser linear. Ele vai ficar em forma de uma linha.
E logo, se ele tá linear, o ângulo dele vai ser de 180 graus. Então, eu tenho 3 opções pro carbono. Ou ele se liga em 4 direções, ele se liga em 3 direções e ele se liga em 2 direções. Quando ele se liga em 4 direções, ele tem 4 ligações sigma. Carbono sp3 tem 4 ligações sigma. Um carbono sp2, ele tem 2 ligações sigma, ou 3 ligações sigma, melhor, e uma pi. E se ele for um carbono sp, 2 sigma e 2 pi. Então, isso conforme você vai estudando e vai exercitando, porque isso vai ser repetitivo. Ele começa agora e continua. Conforme você vai estudando, você vai memorizando. Coloquei outro exemplo aqui. Esse carbono. Esse carbono, ele tá se ligando em 1, 2, 3 direções. Porque ele faz uma ligação dupla com o mesmo carbono. Então, aqui conta uma direção. Tá formando um triângulo. Ah, então eu consigo identificar que isso daqui é um carbono sp2. Ele é um sp2 que se liga em 3 direções, faz uma geometria trigonal e o ângulo de abertura entre essas ligações é de 120 graus. Segundo carbono, esse carbono, observe que ele tem as 4 ligações, 2, 3, 4 ligações. Mas essas ligações estão indo em direção a 2 elementos. Uma direção, 2. Esse carbono está se ligando em 2 direções. Então, esse é um carbono sp. Um carbono sp vai ter uma geometria linear. E uma geometria linear tem um ângulo de 180 graus. Eu vou deixar esse conteúdo só isso. É claro que junto com aquilo da semana passada, mas é só isso que a gente precisa fazer. Aqui, ó, tem um exemplo. Como que a gente vai resolver esse tipo de atividade para não ficar perdido? Isso é um encadeamento de carbonos. Eu tenho vários carbonos, os carbonos eu numerei para ficar mais fácil de fazer a resposta do exercício. Então, eu vou olhar para o carbono 1. Carbono 1 tá se ligando em 1, 2, 3, 4 direções. Ai, perdão. 1, 2, 3 direções. Mas ele está fazendo as 4 ligações, porque sempre o carbono tem que ter 4 ligações, por isso eu já completei com os hidrogênios. Então, esse carbono 1, 3 direções, significa que ele é um carbono sp2. Que a geometria é trigonal e que o ângulo é de 120. Carbono 2. 1, 2, 3, 4 ligações. Essas ligações estão indo para um lado, 2 lados. Ah, então ele é um carbono sp. Um carbono sp tem geometria linear e um ângulo de 180 graus. Agora eu vou para o carbono 3. Carbono 3 tá aqui. Ele tá em 1, 2, 3, 4 ligações. Observe que eu completei com o hidrogênio. Para quantos lados, quantas direções ele tá se ligando? Tá se ligando para 1, 2, 3 direções. Então, o carbono 3, ele é um carbono sp2. A geometria dele é trigonal. E o ângulo dele vai ser de 120 graus, cada uma dessas distâncias aqui. No papel, não fica igual. Mas quando eu uso a bolinha, quando eu uso, por exemplo, esse sistema aqui, ó, eu consigo ver bem melhor o que é um ângulo trigonal. Ó, eu acrescento de volta aqui o hidrogênio, então agora ele tá indo para 2 elementos e aqui tá indo para uma direção também. Isso significa uma forma trigonal. Carbono, 1, 2 elementos, 3 elementos. Tem uma ligação π aqui no meio, que é o que tem aqui, uma ligação π. Carbono número 4, esse carbono aqui, ó. 1, 2, 3, 4 ligações.
Essas 4 ligações estão indo em 4 direções diferentes. Logo, esse é um carbono sp3. Um carbono sp3 tem a geometria de um tetraedro. E o ângulo de abertura desse elemento, o ângulo de cada um deles, passa a ser de 109 graus e 28 linhas. Aqui. Aqui. Então, a mesma coisa, eu posso virar ele do jeito que for, vai ficar sempre igual. 3 na base e 1 pra cima. 3 na base, 1 pra cima, né? Então, esse carbono, se ligando em 4 direções, esse ângulo passa a ser de 109 graus e 28 linhas. E isso eu vou fazer para cada um dos carbonos. Terminei de analisar todos os carbonos, eu posso fazer a fórmula molecular. Vou contar de novo quantos carbonos tem, já sei que são 7, porque está numerado. Carbonos tem 7, observe, a letra maiúscula, o índice pequenininho aqui embaixo. Depois do carbono vem o hidrogênio, porque eu deixei todos eles estabilizados, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 hidrogênios. E eu tenho elementos diferentes, eu tenho nitrogênio. Como não tenho O, fica assim, um N. Essa é a fórmula molecular. Eu posso também fazer a contagem das ligações. Ligações sigma e ligações pi. Deixa eu passar aqui de vermelhinho. Ligação sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, porque essa aqui do meio também é. Então, eu tenho 16 ligações sigma. E sobraram 1, 2, 3, 4 ligações pi. Então, isso também eu já aprendi a fazer. E aí, agora eu deixo isso aqui para você terminar, para se exercitar. E deixei aqui, ó, mais uma atividade. Então, faça um favor, anote no seu caderno, tente resolver. Se não conseguir, chame, procure, coloque alguma observação no exercício. Aqui, eu coloquei 2, olha. Eu coloquei o enunciado no meio, mas são 2 cadeias para você fazer. Mesma coisa. Faça como eu fiz lá. Carbono 1, classifica ele. Carbono 2. E aí, você vai ter a resposta para esse exercício. Classifique quanto à hibridização, a geometria, o ângulo. Faça a fórmula molecular. Conte o número de ligações sigma e pi. Isso para o exercício 1 e para o exercício 2. E era essa a nossa aula, essa é a nossa atividade dessa semana. Resolva, tire uma foto, envie lá no Classroom, que daí fica mais fácil de eu observar se vocês estão acompanhando. Um beijo, boa semana, até breve.